Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje quero conversar com você sobre o tema Quando a aprovação vira vício. Repito, quando a aprovação vira vício. Tem muita gente viciada em aprovação de outros homens, de outras mulheres. O fenômeno das mídias digitais também causa um grande impacto dentro desse cenário. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, fez uma afirmação que jamais pode ser ignorada e que é evidente demais em nossas vidas. Quero fazer referência àquele texto de Jeremias, capítulo 17, verso 9, que diz: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?" Deus criou o homem e a mulher para serem adoradores. Contudo, o homem corrompeu, distorceu essa adoração devida a Deus. Em vez de adorarem a Deus, o Criador, homens e mulheres podem adorar outros deuses, falsos deuses, outras pessoas ou até mesmo outras coisas. Assim como uma moeda tem dois lados, a idolatria também possui dois lados. O primeiro envolve negligenciar Deus. O segundo lado da moeda da idolatria é substituir Deus, é trocar Deus por um substituto barato. As pessoas que amam o dinheiro, por exemplo, temem perder suas riquezas. As pessoas que amam estar no controle, por exemplo, temem não serem capazes de controlar as circunstâncias e as pessoas ao seu redor. Como em qualquer tipo de idolatria, o pecado de agradar pessoas tem dois lados. O primeiro, o amor pela aprovação dos homens, e o segundo lado, o medo da rejeição. Como é o vício em aprovação, essa verdadeira enfermidade espiritual pode manifestar-se através de muitos sintomas. Eu quero dividir com você agora algumas verdades que se encontram no livro O Desejo de Agradar Outros, atribuído a Lou Priolo. Lou Priolo é o autor desse livro. Em primeiro lugar, o primeiro sintoma de uma pessoa viciada em aprovação humana é que essa pessoa teme mais desagradar pessoas do que desagradar a Deus. Quem vive para agradar aos outros não somente ama a coisa errada, mas também teme a coisa errada. Essa pessoa teme a desaprovação de homens. O medo é uma emoção muito poderosa. Tem poder para fazer o bem, tem poder para fazer o mal. O tipo certo de medo, o temor, nos ajuda a vencermos o pecado, a lutarmos contra ele. O tipo errado de medo nos faz temer homens e as suas opiniões. O sábio afirmou em Provérbios 29 e 25, quem teme ao homem arma ciladas, isto é, o temor excessivo a homens é algo sempre ruim, algo sempre maléfico. Alguém que vive para agradar aos outros não é um pacificador, mas um amante da paz. Existe significativa diferença entre um pacificador e um amante da paz. O pacificador é a pessoa que está disposta a suportar o desconforto de um conflito, pensando numa solução pacífica e perene. Já o amante da paz é aquela pessoa que tem tanto medo de conflito que o evitará a qualquer custo. Segundo sintoma de vício em aprovação, essa pessoa deseja mais o louvor de homens do que o louvor de Deus. Exemplo disso são os fariseus e os escribas. Exemplo disso são aqueles religiosos contemporâneos a Jesus e que foram tão duramente criticados por ele. A religiosidade dos fariseus, dos escribas, era uma religiosidade meramente estética, superficial, era uma religiosidade de casca, pouco impactante. Muitos religiosos podem ser realizados, ou melhor dizendo, muitos atos religiosos podem ser realizados com a motivação hipócrita de conquistar a aprovação dos homens.
Em Mateus 23, Jesus Cristo criticou duramente os fariseus, dizendo, verso 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Terceiro sintoma de vício em aprovação é a acepção de pessoas. Aquele que vive para agradar outros valoriza o poder e a influência dos homens mais do que a autoridade do próprio Cristo. Essa pessoa respeita mais umas do que outras. Essa pessoa é, na verdade, um utilitarista, pois vive a partir de trocas. Essa pessoa é aquela que, numa festinha, conversa com um, mas sempre está de olho procurando alguém mais interessante ou mais influente para conversar. Quarto sintoma de vício em aprovação. Esse indivíduo usa egoisticamente a sabedoria, habilidade e dons que lhe foram dados por Deus para a sua glória e para o bem de outros, para seu próprio benefício. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, lemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Todas as habilidades, competências que temos foram dadas por Deus e devemos usá-las para o serviço divino e para o bem de outros. Todavia, algumas pessoas usam essas habilidades e competências dadas graciosamente pelo próprio Deus para o seu próprio benefício, para se projetarem, para de alguma forma insinuarem que são melhores do que outras pessoas. Os prejuízos de se viver para agradar homens são muitos. Tentar agradar aos homens é infrutífero porque cada pessoa é diferente. Sendo assim, quando agradamos um, desagradamos outros. As pessoas são diferentes e são mutáveis, ou seja, cada um tem um gosto, tem uma preferência, e essa preferência não é perpétua, está sujeita à alteração. Por exemplo, eu me recordo, no tempo da minha graduação, toda vez que eu escrevia alguma coisa, eu usava a fonte Arial. Depois da graduação, nos estudos de pós-graduação, eu mudei. Comecei a empregar a fonte Times New Roman. Por quê? Não sei, meu gosto mudou. Então, quando a gente tenta agradar uma pessoa em todo o tempo, quando a gente vive em função disso, de agradar as pessoas, estamos fazendo a escolha errada, porque as pessoas são diferentes e seus gostos, as suas preferências mudam. Tentar agradar as pessoas é impraticável, porque o egoísmo distorce o pensamento e a expectativa delas. Quando estudamos antropologia teológica, aquele departamento da teologia que investiga o que a Bíblia ensina a respeito da condição humana, depara-se com um tópico denominado efeitos noéticos do pecado. Noético diz respeito aos efeitos do pecado sobre o pensamento e raciocínio dos homens. Chama sua atenção para Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Toda e qualquer parte do coração e da mente humana foi afetada, maculada, prejudicada pelo pecado. Aliás, essa é a compreensão calvinista acerca do tema da depravação total do homem. Não existe departamento, não existe seção da vida humana que não fora influenciada pelo pecado. A maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente produz cultura, a maneira como a gente lida com o dinheiro, todas essas realidades foram afetadas pelo pecado. O pecado afetou a nossa própria consciência e a nossa própria percepção das pessoas, de modo que muitas vezes nossas boas intenções são, na verdade, maneiras, artifícios usados para escondermos ou dissimularmos a nossa própria maldade. Diante disso, pergunto, por que confiar na avaliação de pessoas e no julgamento de homens apenas? É inútil tentar agradar as pessoas porque até Jesus Cristo, o homem perfeito, não agradou a todo mundo.
O cristianismo bíblico afirma e sustenta que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, numa mistura que a gente não consegue compreender plenamente racionalmente, mas que a gente contempla e deslumbra pela fé. Jesus Cristo não pecou, sendo perfeito, ele não pecou. Ora, se Jesus que foi perfeito não agradou a todos, o que a gente pode esperar da gente mesmo? O que esperar de mim, que sou pecador? Jesus Cristo recebeu críticas injustas e quero dividir com você algumas dessas críticas que encontramos no Evangelho de Lucas. Em Lucas 7,34 lemos o seguinte: Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Outra crítica, agora em Lucas 15:2, é a seguinte: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Já que é impossível agradar a homens o tempo todo, já que a escolha por agradar a homens é uma escolha errada, equivocada, quero encerrar essa reflexão tratando com você sobre a preferência por agradar a Deus. Existe remédio para o vício em aprovação humana. Trata-se da substituição desse desejo por outra ambição. Só que essa ambição é santa, é nobre, é o desejo de agradar a Deus. Quais são os benefícios de agradar a Deus em vez das pessoas? Em primeiro lugar, é ter um patrão só, é ter um chefe só. Já trabalhou para vários patrões? É horrível, porque geralmente as ordens recebidas, as instruções recebidas são conflitantes, de modo que ao agradar um, você desagrada outro. Quando você vive para agradar somente a Deus, você terá apenas um patrão, apenas uma instrução, apenas uma ordem. Segundo benefício, Deus, aquele a quem você agrada, é mais sábio do que o homem e nunca fará uma interpretação errada de você. Quantas vezes nós não somos mal compreendidos? Com que frequência nossas palavras, ações e atitudes não são mal julgadas por outras pessoas? Quantas vezes não falamos algo que os outros não compreendem bem? Isso simplesmente não se aplica a Deus. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe das nossas motivações, de modo que o Senhor nunca nos interpreta incorretamente. Deus vê o coração. Essa é a afirmação que a gente encontra lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Aliás, eu gosto muito dessa declaração. Recorrer a esse texto sempre traz refrigério ao meu coração. Deus vê o coração. O homem vê as coisas externas, mas Deus vê o nosso coração. Deus, aquele a quem você agrada e deseja agradar, não faz acepção de pessoas. Diferentemente de algumas pessoas que fazem acepção, escolhem com quem se relacionam, o Senhor não faz acepção de pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. É a verdade que encontramos em Romanos, capítulo 2, verso 11. Que o Senhor te fortaleça e te dê graça, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai Santo, obrigado por essa reflexão que recebemos. Ó Deus, muitas vezes somos tentados a desejarmos apenas o aplauso humano. Muitas vezes somos tentados a agradarmos apenas as pessoas. Ó Deus, muda o nosso coração de modo que a gente se importe tão somente com a Tua opinião, com a Tua vontade, com a avaliação do Senhor sobre nós. Imploro a Tua bênção sobre a minha vida nesse sentido e sobre a vida de todos aqueles que estão tendo, de alguma forma, acesso a esse conteúdo. Que a Tua bênção seja abundante em nossas vidas. É a Tua vontade que importa para nós, é a Tua opinião que importa para nós. E se ainda não é assim em nossos corações, que o Senhor reconfigure, redefina, ó Deus, as prioridades do nosso ser. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém.